Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre um indicador muito importante que os grandes players de mercado utilizam para analisar as economias e com isso tomar decisões sobre alocação de capital ou realocação de capital em outro lugar, dependendo de como a economia funciona. Sabe do que eu estou falando? Isso mesmo, do PIB, Produto Interno Bruto. Ainda não conhece? Nunca ouviu falar? Fica aqui nesse vídeo que depois da vinheta eu te conto o que é. Bora lá! Cá estamos, pessoal. Eu sou o Lucas Rosa, aqui do Jovem de Mercado. E antes de mais nada, vou pedir para vocês aqui embaixo sentar-lhe o dedo no like e se inscrever no canal. Agora tudo certo? Vamos falar do PIB, que além de ser um indicador analisado pelos grandes players de mercado, ele também é visto por analistas, economistas e traders profissionais. Tudo isso porque ele é um dado que dá direcionamento para a economia. Ele que envolve todo produto ou serviço produzido na economia em um determinado período. E tem seu cálculo baseado no produto final que sai ao consumidor. Então vamos dar um exemplo. Se temos produtos que são importados para o país, vem de fora no caso, ele entra no cálculo do nosso PIB? Não, ele não entra. Porque ele já foi calculado no seu país de origem, entrou no PIB do país de origem. Agora, se tivermos produtos produzidos aqui no país e logo após isso exportados para fora, aí sim ele entra no cálculo do nosso PIB. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Ele que tem seu cálculo divulgado, calculado, entenda como quiser, a cada 3 meses e a cada ano também. Com base nesses dados, a gente consegue ver se a economia está acelerando, desacelerando ou estagnada. E o bom disso é que a gente pode pegar ela e comparar com outras economias, ou seja, fazer comparação entre países, quais estão melhores, quais estão piores. Melhor ainda, a gente consegue pegar o PIB, abrir ele e olhar no detalhe. E se a gente olha no detalhe, a gente consegue saber quais setores da economia estão acelerando, ou seja, gerando mais renda para o país e quais setores não estão gerando tanta renda assim. E ao longo do tempo, vamos ver quais são os setores que precisam de mais atenção para o próximo trimestre ou para o próximo ano. Como ele é considerado todo produto ou serviço que sai ao consumidor, o preço final, ele não leva em consideração as matérias-primas utilizadas no processo. Um bom exemplo disso é o nosso famoso pãozinho, o pão francês. Vamos exemplificar como funciona a história dele. Vamos supor uma cidade onde tem todo o seu trigo produzido. Ele é colhido e revendido a um produtor por R$100. Esse produtor vai pegar esse trigo e transformar ele em farinha de trigo. Aí sofre todo um processo e depois de feita a farinha de trigo, ela é revendida para uma padaria. Ele vende ao padeiro por um valor de R$200. E esse padeiro vai pegar toda essa farinha de trigo e transformar em pão francês. Até aqui tudo bem? Beleza. E esse pão francês vai ser vendido na padaria. Ao longo do tempo que ele for vendido, vamos supor que ele dá uma soma total de R$300 por todo o pão produzido. Então o nosso PIB vai ser qual? O nosso PIB vai ser o valor final, ou seja, os R$300. Ah, Lucas, por que não é contado a do produtor ou a do agricultor que colheu todo o trigo? Esse cálculo é feito assim porque ele é somado no preço final para que não sofra dupla contagem do mesmo produto no seu processo de criação. Entenderam a história? Para ficar ainda mais claro, entra no cálculo do PIB, além do produto final revendido ao consumidor, investimentos em aumento de produção, isso também entra, trabalhos com vínculo emregativo. Aqui no Brasil a gente tem a carteira assinada, por exemplo. Isso entra no cálculo do PIB porque dá para ser mensurado na economia. E não entra no cálculo do PIB trabalho sem vínculo emregativo. Como assim?
o trabalho autônomo ou o trabalho temporário, o famoso bico, por exemplo. Matérias-primas, isso também já, como a gente falou anteriormente, não entra. Produtos revendidos na economia, ou seja, um carro, uma casa que é revendido. Um detalhe da casa ali, por exemplo, bem legal, é assim, ó, se a casa é revendida de um consumidor para o outro, de um cidadão para o outro, não entra no cálculo do PIB. Agora, se você constrói uma casa do zero, aí sim ela entra no cálculo do PIB, porque é um produto novo na economia. Entenderam como funciona? O PIB não é um total de riqueza existente em um país. Isso é um erro muito comum que as pessoas têm, porque acham que o PIB é um tipo de um estoque de valor, um tesouro nacional, por exemplo. Não, não é isso. O PIB, ele é basicamente um indicador de fluxo de novos produtos. Como assim, Lucas? Vamos supor, em um período de um ano, se uma economia não produzir nada de novo, o PIB dessa economia será zero. Porque, como a gente falou, ele é um indicador de fluxo de novos produtos. E ele tem duas formas de ser calculado: o PIB real e o PIB nominal. O PIB nominal, ele leva em consideração a inflação. Ele pega uma base de comparação e aplica a oscilação de preços. Já o PIB real, ele não leva em consideração a inflação, mas ele pega um ano como base e tira isso como comparação. Geralmente a gente pega o ano anterior e faz essa aplicação e vê se a economia teve crescimento ou não. Lembrando que se nos últimos 12 meses daquela economia, daquele país, o PIB vierem negativo, isso significa recessão na economia. Para ser mais específico, se nessa economia tiver nos últimos 2 trimestres vierem negativo, já é considerado recessão técnica. A partir da performance do PIB no ano, podemos fazer várias análises interessantes, como, por exemplo, traçar sua evolução no tempo, ano após ano, comparando com o ano anterior, fazer comparações internacionais, pegar outras economias e traçar um perfil parecido e comparar. Analisar o PIB per capita de cada país. O que seria um PIB per capita? Seria você pegar o PIB total daquele país e dividir pelo número de habitantes. Isso te daria o resultado de como se fosse cada indivíduo da sociedade recebesse partes iguais. Vale lembrar que o PIB te ajuda a compreender como um país funciona, mas não expressa fatores importantes, como distribuição de renda, qualidade de vida, saúde ou educação. Isso tudo porque um país pode sim apresentar um PIB pequeno e um altíssimo padrão de vida, como pode apresentar um PIB enorme e um baixo padrão de vida. Temos um exemplo muito legal disso, é a Irlanda, que tem um pouco mais de 5 milhões de habitantes, é um país pequeno, mas apresenta um PIB per capita de mais ou menos uns 81 mil dólares por habitante. Isso é muito bom. Ao contrário da Índia, que tem em torno de 1,4 bilhões de pessoas, de habitantes, e apresenta um PIB per capita de isso é a Irlanda, de 1.900 euros. Isso é um padrão muito baixo. Isso tudo por quê? Porque a renda daquele país está concentrada numa pequena parte da população. Com isso, pessoal, o PIB se torna um grande indicador de acompanhamento, porque te ajuda a compreender como um país funciona. Me diz aí você nos comentários o que você achou do PIB. E antes da gente finalizar por aqui, eu peço para vocês aqui embaixo, se lá no começo vocês não curtiram o vídeo, vai aqui embaixo agora, descem o dedo no like, se inscreve no canal, para dar aquela moral pra gente. Acabou o show, pessoal! Vamos, criança. Obrigado pela presença! O Jovem de Mercado vai encerrando por aqui, um grande beijo e até a próxima. Fui!